Boa noite. Podem acender as luzes para mim, por favor. Ai, obrigada. Agora eu consigo enxergar o povo. Amém. Quem nos convida nessa noite pela primeira, segunda ou terceira vez? Tirando a Nicole. Amém. Então, é uma palavra direta para o corpo de Cristo. Que assim seja. Amém. Bom, como vocês todos me conhecem, eu sou a Vanessa Tamato. Estou muito feliz de você estar aqui essa noite e que eu possa transmitir um pouquinho do amor do Pai sobre a sua vida, que você possa ser impactado não por mim, mas ser impactado pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor, que você saia daqui com um toque especial da parte dele sobre a sua vida. Amém? Bom, aqui eu quero desafiar duas pessoas. Eu adoro fazer isso, né, gente? Vocês não gostam muito, mas eu gosto. Mas eu vou deixar vocês se pronunciar, se prontificarem. Eu queria fazer duas perguntinhas, na verdade, três. Você sabe quem você é e qual a sua importância dentro da sua casa? E assim, eu vou fazer as perguntas, depois vocês levantam a mão. Se não levantar, gente, eu vou chamar. E a segunda é, primeiro, a importância dentro da sua casa, e dentro da sua casa espiritual, que é a nossa igreja. E a terceira é, qual a sua importância dentro do reino de Deus? Quem levanta a mão? Nossa, gente, por que vocês estão tímidos? Vamos, gente. O B? Alguém quer falar um pouquinho? Não precisa vir aqui, só levantar e falar. Ninguém? Eu vou apontar. Leonardo. Os que estão à minha frente. Pode levantar, Léo, e falar para nós, por favor. Qual a sua importância dentro da sua casa, na sua família espiritual e dentro do reino de Deus? Amém. Todo mundo ouviu? Amém. Mais um. Agora eu vou pegar um homem aqui, um homem de honra. Cassiano Stamato. É o Cassiano tio mesmo. Levanta aí, cunhado. Fala para nós. Amém. Amém. Às vezes a gente pergunta algumas coisas e Deus me fez essas perguntas para mim. Por isso que eu gosto de compartilhar, que eu acho que quando Deus nos traz essas perguntas, e quando é feita para nós, nós paramos um pouquinho, paramos para pensar e às vezes dá uns estalos na cabeça da gente, quem a gente é. Sabe, às vezes a gente esquece quem a gente é dentro da nossa casa,
como filho, como pai, como mãe. A gente esquece quem a gente é dentro da casa do Senhor, que nós somos filhos do Senhor, mas nós também somos pais e mães espirituais. Nós temos discípulos aqui. E a nossa importância dentro do reino de Deus, ela vai muito além dessas 4 paredes. Ela vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. E eu quero ler um texto, é um pouquinho comprido. Se a Mari puder colocar para mim lá, é Isaías 61. Vamos lá. O Espírito do Soberano, ó Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla e, em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, o amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com as joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Eu sei que eu fui chamada para resgatar famílias. Esse é o meu chamado, essa é a minha missão, essa é a minha mensagem. Para resgatar famílias, jovens, a fazer a diferença por onde passar. Sim, mudar a história de pessoas através de Deus. Porque da mesma forma que Deus pode mudar a vida de vocês, Ele mudou a minha vida. Eu já compartilhei um pouquinho sobre isso, né? Se Jesus não tivesse me alcançado, hoje eu não teria essa família linda, abençoada que eu tenho. Um marido maravilhoso, um homem honrado, um homem de honra, uns filhos abençoados e maravilhosos que eles são. Filhos também, homens de honra. O Luciano falou que ele foi levantado para resgatar os amigos dele, né? E assim a gente vai se completando. E eu creio que dos chamados é esse. Resgatar a família, resgatar jovens. E eu queria pontuar, eu sou daquela que pontua um pouquinho o
texto, como eu aprendi esses dias com meu esposo. No versículo 1 diz que o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, que Ele nos ungiu para levar as boas novas, para consolar os de coração quebrantado, para libertar os cativos. Gente, isso é muito sério. Deus já ungiu você. Deus já ungiu a minha pessoa. Deus já nos ungiu, Ele já nos capacitou para levar o amor, para libertar o cativo, para tirar aquele lá do fundo do poço e trazer ele para viver a vida abundante. Você já foi preparado para isso, você já tem esse poder nas suas mãos, Deus já derramou isso sobre você, sobre nós, sabe? E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Qual está sendo a nossa mensagem que nós estamos levando para todos os cantos, por onde a gente passe, sabe? Qual vai ser o nosso legado, o que nós vamos deixar, o que o seu amigo fala de você no seu trabalho, na escola, na faculdade, o que o seu pai e a sua mãe fala de você. Eu não sei se seu pai e sua mãe já estão servindo a Cristo, já conhecem a Cristo, mas se ele não está ainda, o porquê que ele não está? Será que você está sendo a mensagem viva? Ou como o Lu falou a semana passada, ou nós estamos sendo amigos do diabo e não amigos de Deus. A nossa vida, ela precisa ser guiada dentro da palavra do Senhor. Aonde eu passar, aonde eu estiver estabelecido, a graça, a luz de Jesus precisa estar sobre a minha vida, isso precisa estar sobre a sua vida. Sabe, nós somos jovens, gente. Nós somos jovens, aquele que vai guerrear, aquele que vai reconquistar tantas coisas. E muitas vezes nós estamos aí parados, de braços cruzados, esperando o dia passar, o ano passar, o mês passar. E estamos esperando que as coisas aconteçam. Sabe, nós precisamos contagiar os nossos amigos, a nossa parentela. Todos ao nosso redor, quando nós tiramos férias, quando nós vamos no mercado, vamos na panificadora, nós precisamos, aquela pessoa precisa olhar para você e ver algo diferente. Sabe, eu amo ir no Paraguai, adoro, gosto demais de ir no Paraguai. E um tempinho atrás, eu ia quase toda segunda-feira, porque segunda-feira é minha folga, eu ia quase toda segunda-feira. Falava, Lu, vamos no Paraguai, eles nem tinham dinheiro. Dava uma volta lá no Paris e voltava, né? E por 3 vezes nós voltamos e passamos ali na Triguicia. É Triguicia, acho, né? Ou é Amarã? É Triguicia, ali perto do Detran, né? Na Triguicia. E tinha uma moça, que as 3 vezes que eu fui, as 2, né? Porque a terceira, as 2 vezes que eu fui lá, ela estava brava, assim, né? Uma vontade de atender assim, que eu falei, meu Deus, dá até medo de comer aqui. E na terceira vez que eu fui, eu falei para ela assim, você não está bem hoje? E ela, tá tudo bem. Eu falei, não, porque já é a terceira vez que eu venho aqui e você está com uma carinha assim, parece que brava. Se você quiser, eu posso orar com você. Orar comigo? Não, não precisa não, tá tudo bem. Beleza, peguei minha comida, fui, daqui a pouco eu voltei, um pouquinho antes de ir embora eu voltei, né? Eu voltei e falei assim, moço, deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que tem um Deus que te ama e que Ele pode tirar essa tristeza do seu coração? Mas você precisa querer, você precisa abrir a sua boca e falar para Ele isso. Gente, naquela hora ela engoliu seco, assim, sabe? Aquele jeito assim que queria chorar, sabe? Que parecia que ela estava com uma bomba aqui assim no peito que ia explodir. Quando eu não estou bem, eu fico com essa bomba aqui no peito, eu quero explodir. Mas eu falo, eu choro. Para quem conhece eu mais próximo um pouquinho, sabe disso. Sabe? Então, eu peguei e falei para ela isso, e orei com ela, e fui embora. E eu sei que isso fez a diferença na vida dela. Sabe? Porque eu creio em um Deus. Não fui eu, mas foi o Deus. Foi o Espírito Santo que falou com ela naquela tarde.
Sabe? Então nós precisamos ser isso. Nós precisamos levar o amor de Jesus por onde a gente passa. No versículo 2 diz: Ele nos enviou para dizer aos que choram que o favor de Deus já chegou. Ele nos enviou para trazer consolo, para sermos consolados, para consolar pessoas aflitas. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Isso é ser a mensagem. Sabe? Eu sei que nesse tempo difícil, está difícil abraçar. Mas a gente sabe que você abraça seu amigo do lado, que você abraça a sua família em casa. Sabe? Demonstre mais o amor. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para sarar, para curar, para restaurar, para tirar a dor. Nós fomos chamados para marcar essa geração. Levantar uma geração de filhos que vivem santidade. Se nós não formos exemplo agora, nessa geração, quem vai ser exemplo para a Alícia, para o Bernardo, para os filhos de vocês que vocês ainda vão ter? Quem vai ser exemplo? Quem está escrevendo a sua história para lá na frente contarem? Eu quero muito que os meus filhos contem a minha história para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu quero muito, muito mesmo. Sabe? Eu sei que vocês estão às vezes me olhando assim, uma carinha. Vocês são jovens, vocês são adolescentes. Vocês têm tudo na mão, gente. Vocês estão com a faca, o queijo na mão. Vocês têm tudo. E nós estamos de braços cruzados, nós estamos esperando. Sabe? Muitos aqui é de lar cristão. Cresceu ouvindo, sabe o que a palavra de Deus diz, sabe o poder que ela tem, mas nós estamos esperando. Porque a nossa vida está muito tranquila, a nossa vida está muito cômoda, a gente não passa necessidade, a gente não tem dificuldade, nós temos pais que é bem tranquilo na nossa casa, que eles não brigam, eles discutem de vez em quando, mas eles não brigam, como o Lu falou a semana passada, não quebra a mãe, não quebra o pai, não chega bêbado em casa, não usa droga. A nossa vida está muito tranquila, a nossa vida está muito acomodada. Então nós temos tudo para ser uma geração que vai fazer a diferença, que vai marcar essa geração, essa geração com o amor de Deus, com santidade, com vida de Deus, com o melhor de Deus. Sabe, nós estamos esperando. Nós estamos esperando. Gente, eu já tive a idade de vocês. Eu já tive 13, 15, 18, 20, agora eu tenho 37. Sabe, quando eu tinha 13 anos, 15 anos, eu desonrei a Deus. Eu desonrei a Deus, porque eu não fiz aquilo que era, o que Ele queria que eu fizesse. Sabe, eu comecei a namorar com 13 anos. Eu desonrei ao Senhor. Eu desonrei a casa da minha mãe. Sabe, eu desonrei, eu tenho convicção disso. Eu já pedi perdão para minha mãe, que hoje não está aqui mais, mas eu pedi perdão ao Senhor. Mas não espere, você não precisa chegar lá na frente. Você pode viver o melhor de Deus. Sabe, você pode desfrutar de tantas coisas. Eu demorei tanto tempo. Hoje eu tenho uma família restaurada. É claro que eu tenho. Eu tenho uma nossa casa, não é nossa ainda, mas nós estamos caminhando para comprar nossa casa própria. Nós temos nosso carro, nossas coisinhas, sabe? E foi muito difícil, muito difícil. Eu tenho 37 anos, eu ainda não tenho minha casa própria. Sabe, eu tenho o Cassiano, tem 20 anos, e ele falou: mãe, ano que vem eu quero comprar minha casa, quero comprar meu terreninho. Sabe, porque hoje ele vive outra realidade. Outra realidade, vocês vivem outra realidade. Mas não só financeiramente, gente, vocês vivem outra realidade espiritualmente. Vocês têm um legado sobre a vida de vocês. O pai e mãe deixou um legado sobre a vida de vocês. Pai e mãe deixou um legado sobre a vida de vocês. Vocês precisam tomar posse disso, sabe? No versículo 4 diz que nós reconstruiremos e restauraremos uma geração. Nós, a partir de nós, sabe? Os recursos, diz ali, os recursos virão nas nossas mãos. E o que nós vamos fazer com todos os recursos que o Senhor quer despejar sobre você?
Nós vamos usar para nós mesmos? Com as nossas vaidades? Com as nossas vontades? Ou nós usaremos os recursos para a expansão do reino de Deus? Porque se Deus está colocando recursos nas suas mãos, querido, não é só para você desfrutar. Não é para você ter só uma casa. Sabe, eu comprei um sofá novo lá em casa, eu estou muito feliz. E eu brinquei com meu marido assim, ai amor, vou abrir a minha célula daqui a pouco. E eu não quero esse sofá. Eu vi um outro sofá lindo, branco, que é o meu sonho. Tem uma salona bem grande, aquele sofá maravilhoso. E eu falei, esse não vai ser para a célula. E ele falou assim, ixi amor, acho que Deus não vai te dar. E é verdade. Porque aquele sofá lá na minha casa, ele vai ser destruído daqui a um tempo. Em nome de Jesus. Porque vai ter muitas mulheres, muitos jovens, muitos adolescentes fazendo parte da nossa célula. Então é para isso que Deus vai te dar recursos. Deus vai te dar recursos para você pagar um lanche, para você chamar a sua irmã, o seu irmão, o seu discípulo, o seu amigo para tomar um lanche. É para isso que Ele te levanta recursos. Não é para você ficar fortinho, gordinho, não, gente. Sabe, a gente sempre escuta, depois a gente começa na igreja, a gente fica fortinho, gordinho, porque a gente só come. Não, a gente só come. Mas é para dividir, é para repartir com o próximo. Sabe? É isso que Deus quer de nós. Nós teremos tudo que o Senhor tem de melhor para nós. Basta nós buscarmos, nós entendermos quem nós somos. Sabe, nós somos a mensagem por todos os cantos. Eu não posso ser crente só dentro da igreja. Eu preciso ser mais crente lá fora do que aqui dentro. Eu preciso ser mais crente dentro da minha casa do que aqui dentro. Eu preciso ser mais santa dentro da minha casa do que aqui dentro. Porque não adianta nada eu chegar aqui, pegar esse microfone e falar para vocês, e os meus filhos estão ali. E eu erro, gente. Ixi, eu tenho muitos erros. Muitos erros. E provavelmente pode acontecer de eu sair daqui e ele falar, mãe, o que você falou lá não está tão certinho assim. Porque eles me corrigem. Eles falam comigo, eles me cobram. Mas eles não podem reclamar da mãe que eu tenho tentado ser. Eu não sou a melhor mãe, mas eu tenho tentado ser, eu tenho tentado buscar na palavra. Sabe? Então você precisa ser o melhor filho. O melhor filho, o melhor jovem, o melhor funcionário. Da onde você está. Porque as pessoas vão olhar para você e vai falar, eu quero aquela pessoa lá, aquela pessoa tem algo diferente. Sabe? É isso que nós precisamos. O versículo 6 diz que nós seremos sacerdotes do Senhor, ministros de Deus. Gente, vocês têm noção do que é isso? Isso é muito lindo. Ser sacerdote de Deus é estar à frente, é levar a palavra, é ensinar o próximo. Gente, isso é privilégio. Nós somos privilegiados. Nós podemos mudar tantas coisas. Nós somos tão inteligentes. Toda a nossa inteligência é o Senhor que nos deu. Sabe? No versículo 9, Ele fará com que a nossa descendência seja reconhecida e fará uma aliança permanente comigo e com você. E todos saberão que eu sou o povo de Jesus. As minhas atitudes demonstram a mensagem de Jesus. Gente, a minha descendência. Às vezes vocês podem estar pensando, nossa, mas a minha descendência vai demorar tanto. Ela está sendo escrita. A sua história está sendo escrita. Como eu sempre compartilho e falo com as meninas, eu acho que no céu vai ser assim, né? Vai passar aquele telão gigante e ali vai passar, tipo, toda a minha vida. Sabe? Vai passar toda a vida de vocês. É assim que eu imagino, tá? Isso é uma imaginação minha, particular. E aí? A nossa vida vai ser passada ali naquele telão e a gente vai ter que se esconder? Ou nós vamos parar e olhar para ela e falar, que massa, verdade, eu fui isso mesmo, eu me arrependi, mas o Deus me alcançou e eu fiz a diferença. Eu errei, mas eu levantei. Eu caí, mas Deus me levantou. Porque nós não somos perfeitos e Deus não procura perfeição.
Ele não quer filhos perfeitos. Ele quer eu e você da forma que nós somos. Todos cheios de erros, cheios de mimimi. É assim que a gente é. Deus ama a gente assim. Sabe? Deus ama a gente assim porque a gente é filho. O filho, gente, poucos pais aqui, né? Acho que só tem eu, a Anice e a Gi. E o Lu, né? Lógico. Gente, por mais que eles façam erro, a gente vai lá, dá aquela varadinha, chama atenção, mas a gente vai, abraça, diz o quanto ele ama, o quanto ele é importante. Vamos lá, filho, errou, vamos lá, vamos de novo. Vamos começar de novo, sabe? E eu creio que seu pai faz com você. Se o seu pai não faz, sua mãe, você tem um Deus, Ele quer fazer isso com você. Ele quer ver você errar, para te ajudar a levantar. Sabe, nós estamos tendo uma geração que é totalmente dispensa a vontade de Deus. Deus é indispensável na sua vida. Porque eu tenho tantas coisas, eu já tenho tanto, eu não preciso de Deus. Sabe? Então nós precisamos ser uma geração que é, igual eu falei a outra ministração, apaixonadas por Deus, apaixonadas por Jesus, apaixonadas por vidas, apaixonada pela palavra dEle. Essa semana, quantas vezes você parou um pouquinho e leu a palavra do Senhor? Qual o texto que marcou a sua vida hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia? Qual o texto bíblico? O que Deus falou com você nessa noite? O que Deus falou com você nessa semana? O que Deus falou com você, aquilo que entrou no seu coração e fez a diferença. Porque a palavra diz que ela é viva e que ela não volta vazia. Então, se você teve tempo com o Senhor, Ele falou com você. E se Ele falou com você, Ele marcou a sua vida. E você... Não é possível que você ouviu a voz de Deus e deixou ela passar. Não é possível. Porque lá em casa, às vezes, gente, verdade, eu falo, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e entra por um ouvido e sai pelo outro, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas daqui a pouco eles voltam e vão fazer. Eu vejo a mesma coisa com o Senhor. Não é possível que a palavra vem e volta, e ela não entra aqui dentro. E que marca a sua vida, e que faça a diferença. Sabe? Nós somos o que vamos levar a mensagem do Senhor para frente. Quantos amigos você tem que poderia estar aqui ouvindo que Ele é importante para o Senhor e que Ele não está aqui? Quantas pessoas passaram essa semana na sua vida e que você não falou do amor de Jesus para ela? Quantas pessoas essa semana você impactou a vida dela falando Jesus te ama e eu também? Uma palavra simples que às vezes as pessoas estão precisando ouvir. Quantas pessoas... Porque não adianta a gente chegar todo sábado aqui, a gente se encher de Deus, ouvir a palavra dEle e não transbordar para lugar nenhum. Nós precisamos nos alimentar para transbordar no nosso vizinho, para transbordar do lado, para transbordar na nossa casa, na nossa família. Sabe, eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade. Toda vez que eu falo isso, meus filhos ficam, ai mãe, é outra vida, é outra geração. Hoje estou usando os filhos um monte, né? Depois vão me catar em casa. Eu tinha 8 anos de idade. Porque minha mãe separou do meu pai, eu tinha 7 anos, alguma coisa assim. E foi um tempo bem difícil. E a minha mãe fazia cocada, pão, lingerie. E ela fazia, não sei se vocês sabem, provavelmente, né, aquelas cestas de vime bem grandona, ela enchia daquilo lá e eu saía a vender. Batia de porta em porta, saía a vender. E eu vendia tudo, porque eu era tagarela, assim como eu sou. Bem tagarela. E eu sou muito grata pela minha mãe por isso. Porque a minha mãe não me deixou uma herança grandiosa. A herança. Mas ela me deixou um legado. Ela me deixou os princípios.
Ela me ensinou o que é ter caráter. Ela me ensinou a correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Hoje, se precisar, nós não passamos fome. Já tivemos épocas bem difíceis na nossa vida e que eu fiz bombom e que eu saía vender e eu não tinha vergonha nenhuma disso. Não tenho vergonha nenhuma disso. Então, fome eu tenho certeza que eu não vou passar, porque a minha mãe me ensinou que não precisa, que eu não iria passar fome. Isso é um legado. Princípio, honra. Sabe? Eu aprendi com ela. E hoje nós somos filhos que nós temos tudo. Nós não precisamos arregaçar muitas vezes as nossas mangas e sair fazer alguma coisa, vender alguma coisa. Nós somos filhos que o pai, a gente fala, ai pai, queria tanto isso. E o pai vai lá, ó, rala, 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 tá aqui, filho. Tá na sua mão. Sabe? Hoje eu estava conversando um pouquinho com a Thay de manhã. E estava conversando sobre isso um pouquinho com ela. Então nós somos uma geração que nós temos tudo. Mas gente, agora falando específico para nós aqui. Nós temos tudo, mas sabia que tem pessoas lá fora que vivem a mesma realidade que eu vivi? Há pessoas lá fora que precisam encontrar um Deus. Há pessoas lá fora que precisam encontrar esse Deus que transforma, que muda a história. Porque, gente, de verdade, se Deus não tivesse me encontrado, eu não teria os meus 2 filhos, os 3, né? Aqui. Eu não teria. Eu não teria uma família restaurada, uma vida restaurada. Talvez eu nem estaria aqui. Mas eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi o convite da Giovana para vir a uma célula. E eu decidi caminhar. Eu estava passando um momento complicado na nossa vida, na minha vida. Sabe? Então assim, a gente sempre fala, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Não sei se é bem assim. Mas pode ter certeza que a hora que o sapato apertar, você vai correr para o Senhor. Mas para que esperar o sapato apertar? Por que não correr agora? Por que não falar, eis-me aqui, Senhor, eu tenho tudo isso aqui, usa-me. Eu tenho todos os recursos do mundo, usa-me. Sabe? Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Essa precisa ser a nossa mensagem. Essa precisa ser a nossa mensagem. É isso que nós precisamos transmitir. Sabe? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre legado e herança. Não sei se vocês sabem a diferença, mas eu quero ler aqui um pouquinho. De acordo com o dicionário, herança representa todo bem móvel e imóvel que recebemos de alguém, quer seja por testamento ou por direito no ato da sua morte. Em outras palavras, herança nos fala de coisas naturais, são bem que nós deixamos para nossos filhos depois que morremos. Herança é algo que acaba, que se perde. Você pode ganhar uma herança de 500 mil reais hoje. Se você não cuidar, daqui 2 meses você não tem nem um centavo. Mas o legado, ele continua. Legado nos fala de princípios, de valores, de exemplo de vida, de ser referencial. Uma pessoa não morre quando ela para de respirar, mas sim quando dizem o nome dela pela última vez. Eu não quero, gente, que fale o meu nome nessa geração somente. Eu quero continuar escrevendo Atos. E você? Qual o legado que você quer deixar? Como você está escrevendo a sua vida? Como nós estamos escrevendo a nossa vida? Nós estamos construindo apenas herança ou legado? Estamos correndo atrás de trabalhar, correr, estudar, aprender, para termos lá na frente um bom emprego, sermos bem-sucedidos?
para guardar dinheiro? Guardar herança para os filhos? Ou você está mergulhado aqui, ó? E você transfere isso aqui para os seus filhos? Eu quero sim deixar uma herança para os meus filhos. Mas eu quero muito mais. Deixar um legado para eles. Muito mais. E eles sabem disso, porque eu já falei. Quero muito mais deixar um legado sobre a vida da Alicia. Que ela ouça, a minha mãe fez isso. A minha mãe fez aquilo. A minha mãe serviu ao Senhor, serviu a uma geração. Ela foi exemplo. Ela errou muito, porque eu erro. Mas ela foi exemplo. Ela errou tentando. Melhor tentar. Melhor errar tentando do que não tentar. Do que ficarmos de braços cruzados esperando que as coisas caiam. Nós nunca seremos perfeitos e Deus não quer que a gente seja perfeito. Ele quer usar eu e você para a expansão do reino. Para a expansão do reino de Deus. Por onde a gente for. Por onde a gente for. Deus chama pessoas simples, pessoas que têm falhas, que têm limitações, como eu e você. Eu tenho limitações, gente. Para mim estar aqui é uma limitação, mas eu rompo isso. Porque eu sei que é o Senhor que está através da minha vida, que vai falar através da minha vida. E aqueles que estão bem próximos de mim sabem disso. Mas eu preciso cumprir o meu chamado. Sabe, a palavra que encontramos, pessoas foram... Nós precisamos transmitir a palavra de Deus. Nós precisamos ser exemplos. Não há como. E aqui eu quero falar bem rapidinho sobre duas pessoas. Sobre Eli, que me gerou uma crise essa semana passada. Eli foi um sacerdote lá em Samuel. Se vocês quiserem ler 1 Samuel 2, depois vocês podem ler com calma. Ele era um sacerdote do templo. E Ana era uma mulher estéril que não podia ter filho. E ela pediu, orou, pediu para o Senhor que desse um filho para ela. E se ela recebesse esse presente, esse filho, ela iria entregar no templo para o sacerdote cuidar. Para ele fazer, ensinar e cumprir aquilo que Deus tinha para ele. E ele fez. Ela entregou, quer dizer, Ana fez. Ana ganhou. Samuel entregou no templo. Gente, eu não sei se eu teria essa coragem. Ela entregou no templo. E ele foi ensinado por Eli. Mas mais para frente um pouquinho, ele tinha filhos. E os filhos de Eli não cumpriram o chamado. E a pergunta foi: por que Eli ensinou tanto Samuel, tanto, imprimiu dentro dele tanto de Deus, tanto de Jesus, e não imprimiu nos filhos? Mas ele imprimiu nos filhos. Mas os filhos não quiseram. Os filhos não quiseram cumprir princípios. Os filhos não quiseram a disciplina. A disciplina dói, gente. Mas ela nos ensina. A disciplina de Deus dói na nossa vida. Mas ela nos ensina. Ele começou bem, mas não terminou bem. Aí o Lu falou um pouquinho sobre Paulo. Paulo, quando ele se encontrou com Barnabé, Ananias, acho que é isso. Ele mudou a vida dele. Ele abriu mão da vida dele. E eu não creio que ele passou fome, que ele passou necessidade, que ele não estudou, que ele não correu atrás dos seus sonhos. Eu não creio nisso. Mas eu creio que ele abriu mão dele, da sua própria vontade, dos seus prazeres, das suas vaidades, para cumprir o chamado. Sabe? Ele abriu mão. Do que você precisa abrir mão? Do que nós precisamos abrir mão
para cumprir o chamado? Será que é do nosso ego, do nosso comodismo, da nossa vergonha? Do que nós precisamos abrir mão para cumprir o chamado? Sabe, nós somos uma geração ingrata ao Senhor. Uma geração ingrata. Uma geração que tem tudo na mão e não faz nada. Tudo na mão e não faz nada. Fica esperando. Sabe quando a gente tem tudo na nossa casa, você abre a geladeira e tem tudo na geladeira, tem tudo. É só você catar as coisinhas e ir lá pro fogão, perder meia horinha e você come, faz uma comida topzera. Mas aí a gente opta pelo celular, iFood, 10 minutos. Leva às vezes mais tempo que você cozinhar a sua comida. Nós somos assim com o Senhor. Nós estamos com a geladeira cheia, nós estamos com a despensa cheia. Nós temos tudo aqui. Mas nós não queremos. Nós vamos lá para o iFood. Nós vamos o iFood na nossa vida. Nós vamos para o Insta, Face, para os vídeos. Não sei o que tira a sua atenção. Mas nós optamos pelo celular e não optamos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. É a palavra de Deus que vai transformar a minha vida. É a palavra de Deus que vai ajudar você a transmitir a mensagem que o Senhor tem através da sua vida. O que Deus tem para fazer através da sua vida, Ele não vai fazer através da vida da Anice. Ele quer fazer através da sua vida. Não perca a oportunidade de ser instrumento de Deus. Não perca a oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Não perca a oportunidade. Sabe, não perca a oportunidade que Deus está te dando, porque isso é privilégio. Isso é presente de Deus para nós. É tão gostoso quando... Tenho certeza, vocês aqui, quando um pai ou uma mãe, principalmente as meninas, que a mãe está fazendo algo que elas querem aprender. É tão gostoso quando a mãe chama, vem aqui que eu quero te ensinar. Os meninos também, eu tenho menino lá em casa. E vira e mexe o meu pitaco ali, ó. O Lúcio é um pitaco. Eu estou cozinhando, ele está lá. Mãe, não é assim, mãe. Mãe, põe isso aqui. Ele adora dar uns pitaquinhos. Mas eu sei que todos esses pitacos, tudo isso que nós fazemos dentro da nossa casa, eu faço com o Luciano, com o Cassiano, até com a Alícia, quando eu morrer, eles vão lembrar. Porque eu lembro coisas que eu aprendi com a minha mãe. Sabe? O que você aprendeu com a sua mãe biológica? Ou o que você tem aprendido com a sua mãe espiritual? Ou com a sua pastora? Eu, o Lu, a Tainá, o André, a Adriana. Nós somos pastores de vocês. O que você tem aprendido? Que você vai guardar no seu coração e vai ensinar outros. Porque eu tenho muita coisa, gente, que eu aprendi. E que eu tenho ensinado a outros. A primeira pessoa que me desafiou a ministrar foi a pastora Estela. Meu Deus, que desafio. Voltando de um retiro de carnaval. Muitas outras coisas. Quem me desafiou a discipular, a Anice. E eu vou levar isso para o resto da minha vida. O que tem aí dentro de vocês? Qual o legado que você vai deixar para essa geração? Qual o legado? Quantas pessoas já passaram por você ou passaram por essa igreja e que você nem lembra? Ela não deixou um legado. Mas você pode deixar um legado. Um legado do Senhor. Pode subir, equipe, por favor. Sabe? Que você entenda nessa noite que você é a mensagem do Senhor por onde você passar. Todos os cantos que você passar, você está sendo a mensagem. Alguém está te observando.
Alguém está te olhando. Alguém está querendo ser como você. Seja positivamente ou negativamente. Mas que você possa contribuir positivamente. Que você possa escrever o seu legado. Que você possa ser lembrado por pessoas. Que você possa viver experiências maravilhosas com Deus. Mas essas experiências você vai viver dentro do seu quarto, meditando na palavra, buscando a presença dEle. Queria que você baixasse a sua cabeça e que você falasse com o Senhor. Quais são as suas debilidades? Quais são as suas debilidades? O que você precisa ser aperfeiçoado? O que você precisa para expandir o reino? O que você precisa para deixar um legado? Qual que é a sua identidade? Quem você é dentro da sua casa? Qual a sua importância dentro da sua casa? Qual a sua importância aqui dentro dessa igreja? Qual a sua importância dentro do reino de Deus? Você é filho. Nós somos filhos legítimos do Senhor. Nós somos filhos legítimos de Jesus. Entenda isso. Lute por isso. Seja filho de verdade. Filho que ama o próximo, como Jesus amou. Seja filho. Escreva a sua mensagem. Escreva a sua herança. Escreva o seu legado. Comece a escrever. Pai, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo que esteja presente neste lugar. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, se somos uma geração, Senhor, que temos tudo e não cumprimos o Teu chamado, Pai. Deus, nos perdoa, Senhor, nessa noite, Senhor, nos perdoa, Pai. Deus, que possamos sim, Senhor, ser a geração, Senhor, que vai deixar um legado, que vai deixar algo grandioso, algo maior, que vai propagar a Tua palavra aos quatro cantos desse mundo, aos quatro cantos da terra. Deus, que nós possamos, Senhor, cuidar, Senhor, e investir em pessoas, Pai, que possamos amá-las, Senhor, mas que primeiramente, Senhor, sabemos quem nós somos em Ti, Senhor. Deus, nós somos filhos legítimos, Senhor. Deus, obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me encontrou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor usa a minha vida mesmo tão errada, Pai. Obrigada, Senhor. Pai, que o Senhor venha cumprir, Senhor, sobre a minha vida, o Teu legado, o Teu chamado, Senhor. Deus, que eu possa escrever um legado, Senhor, sobre a vida dos meus filhos. Senhor, sobre a igreja, sobre o Teu reino, Senhor. Deus, que eu possa ser lembrada, Senhor, como a sua filha, Senhor, que ouviu a sua voz, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, seja lembrado como filho que ouviu a sua voz, Senhor. Deus, que possamos buscar mais a Tua mensagem, a Tua palavra, buscar mais a Tua presença, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, que nós possamos ser a diferença dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade, dentro da nossa escola. Deus, que nós possamos ser, Senhor, a diferença tão difícil, Senhor, que é, Senhor, ser diferença, ser exemplo, Senhor. Mas nada é impossível, Senhor, se nós formos contigo, Deus. Deus, obrigada porque o Senhor me escolheu. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui ser um tempo novo, onde eles transmitirão a Tua palavra, a Tua essência, o Teu amor, Deus. Deus, que o Senhor marque a vida deles. Espírito Santo, incomode eles nessa semana, Pai. Deus, eu declaro sobre a vida deles que o Seu Espírito os incomode para buscar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, que eles não passem um dia sem ouvir a Ti, Senhor. Deus, que eles não passem um dia sem ouvir a Tua doce voz, Pai. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor,
Muito obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigada pelo teu amor e pela tua graça, Senhor, para conosco, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus.